Graça e paz, povo de Deus. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar uma palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você mais uma vez. Mas eu já declaro a bênção do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Vamos orar nesse momento, se você puder. Curva a sua cabeça. Pai, mais uma vez nós te adoramos, te exaltamos, porque é maravilhoso, Pai, estar contigo. Então é muito bom, porque nós não estamos apenas um instante na tua presença, mas nós vivemos na tua presença. Fala conosco, Pai. Eu tenho certeza que mais uma vez nós seremos tocados por ti de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amado, eu quero trazer uma passagem que está lá no livro de Daniel, no capítulo 1, e eu quero falar sobre fidelidade a Deus, acima de qualquer circunstância. Hoje é importante que venhamos nos posicionar como fiéis ao Senhor, independente das circunstâncias, independente do que estamos passando ou vivendo. E esse texto aqui de Daniel, ele traz um exemplo de jovens que, mesmo sendo jovens, eles fizeram a diferença no seu tempo. Daniel capítulo 1, versículo 3 até o 9, a palavra de Deus, ela nos diz: disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitissem não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Palavra de Deus. Amados, é um exemplo muito claro de que é possível nos mantermos fiéis a Deus em toda e qualquer situação. Você pode observar na tua Bíblia, o capítulo 1, e a gente vai pincelar, outros capítulos, a gente vai falar um pouco sobre a história desses jovens, mas a palavra fidelidade, ela vem do grego pistes, que é traduzida por fé, que é a qualidade de uma pessoa leal. Então, irmãos, é possível ser fiel a Deus nesse mundo. É possível permanecer fiel a Deus nesse tempo. É possível ser fiel a Deus no meio de uma crise, no meio de uma pandemia. Então, seja fiel ao Senhor. Eu destaco uma coisa aqui muito interessante, que, segundo a Bíblia, aqueles jovens, eles foram fiéis, mesmo passando por algumas situações. Do versículo 1 ao 3,
você vai observar que eles foram fiéis mesmo estando em um lugar diferente. Quando a gente é tirado do nosso lugar, do nosso ambiente, e é importante a gente entender como pensam, né? Como pensavam os judeus. Eles tinham uma visão de que Deus habitava no templo, né? De que estando naquela terra eles estavam guardados e protegidos. Agora imagina, eles foram tirados da sua terra, estão em outro lugar, mas isso não os impediu de permanecer fiel a Deus. Então seja fiel ao Senhor, porque aonde você chegar, Deus estará com você. A gente vê que eles permaneceram fiéis, mesmo sendo jovens. Irmãos, é possível ser fiel a Deus, mesmo sendo jovem. Muita gente hoje, né, a juventude, né, justificando a sua pouca idade para não permanecer fiel ao Senhor. É possível permanecer ao Senhor. E eu creio que nesse tempo Deus está levantando uma geração de pessoas jovens, né, com pouca idade, mas com maturidade, né, para poder fazer a diferença. Eu quero profetizar que você é um desses jovens que Deus está levantando. Eles permaneceram fiéis, lá no versículo 7, mesmo tendo seus nomes trocados. Para um judeu, amado, para você entender, o judeu ele tem a seguinte máxima: você é o seu nome. O seu nome é você. Agora imagina, você sendo judeu, troca o teu nome. Então era como se tivesse trocado a identidade deles. Porque podem trocar tudo, amados, mas não podem tirar aquilo que, na verdade, você é. Você tem uma identidade em Deus que ninguém vai tirar. O diabo pode se levantar, mas você vai continuar firme no Senhor. Uma outra coisa interessante aqui é que eles não se dobraram diante da estátua. Hoje muitas coisas têm nos levado, né, a querer nos dobrar, mas ainda existem pessoas que não vão se dobrar. E a gente olha aqui, mesmo sabendo que havia um decreto que estava instituído pelo rei. Está lá no capítulo 3, no versículo 5. Eles não se dobraram ao decreto do rei, porque eles guiavam a sua vida pela palavra. Meu amado, seja guiado pela palavra de Deus. Seja guiado por aquilo que a Bíblia diz. Eu sei, né, o que a Bíblia diz a meu respeito. Se eu sei aquilo que eu sou, ou quem eu sou em Deus, amado, nada vai mudar essa realidade. Então, são jovens que permaneceram fiéis, mesmo sabendo que havia uma consequência para quem desobedecesse ao decreto do rei. Só que eu quero te perguntar, você vai querer obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Eu prefiro obedecer a Deus. Eu prefiro permanecer na palavra. E eles ficaram fiéis a Deus, mesmo sendo lançados na fornalha. Amados, eu tenho visto muita gente em crise por conta de estar passando por situações difíceis, né, por enfermidade, por problemas. Eles foram lançados na fornalha, mesmo sendo fiéis. O nosso Deus é um Deus que nos livra, irmãos. Mas é um Deus que nos livra também na fornalha. O milagre foi muito maior na vida deles. O nome do Senhor foi glorificado pelo fato deles terem sido lançados na fornalha. Meu irmão, você pode ser lançado na fornalha, mas você não vai ser consumido. Porque o quarto homem, né, o próprio Deus, ele está presente contigo. Aquele que garantiu, eu estou contigo todos os dias. Outra coisa que eu quero destacar aqui nesse texto, né, o que esses jovens tinham de tão especial, pastor? Por que eles ficaram fiéis? Porque eles temiam ao verdadeiro Deus. Irmãos, você teme a quem? A tua vida é guiada por quem? Se a minha vida é guiada por Deus, se eu temo a Deus, nada vai me abalar, irmãos.
Eles confiavam no Senhor, está lá no capítulo 3, no versículo 17. E eles viviam em oração. Tem muita gente que está faltando uma vida de oração. Irmãos, ora mais e fala menos. E você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Eu vou repetir algo que eu já disse. Se você orar como você nunca orou na vida, você vai viver milagre que você nunca viveu na tua história. E eu tenho certeza, irmãos, mesmo diante de toda a crise que essa nação está vivendo, a oração da igreja já chegou até o céu. E o céu vai tocar na terra, amado. Se prepare, porque a terra vai tomar conhecimento que Deus é na tua vida. Mais uma coisa, eu quero destacar aqui, antes de nós terminarmos, qual foi a recompensa desses jovens pela fidelidade ao Senhor? Existe uma recompensa. Vale a pena ser fiel a Deus. Olha só, a fé deles foi reconhecida até pelos seus inimigos. Amados, queira o diabo ou não, ele vai reconhecer que Deus é contigo. Eles foram libertos por Deus da fornalha ardente. A Bíblia fala: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. E outra coisa que eu faço questão de ler, é que eles foram ouvidos lá no céu. Está no capítulo 10 de Daniel, é o último versículo que a gente vai ler, no versículo 12, capítulo 10, versículo 12. Eles foram ouvidos no céu. Olha só. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Aleluia! Irmão, quando nós oramos, Deus, Ele age a nosso favor. Continue orando, continue clamando, continue buscando. Concluindo, é possível ser fiel a Deus, mesmo no meio de um sistema corrompido. É possível ser fiel a Deus, mesmo no meio da maior crise. Então, independente de qualquer coisa, o Senhor está conosco. Independente da circunstância, Ele nos ajudará a vencer. Que se levante homens e mulheres, jovens, crianças, fiéis ao Senhor, assim como esses jovens, né? Eu creio que nesse tempo Deus está levantando um povo fiel e que vai experimentar grandes milagres na sua vida. Eu quero orar por você, Pai. Mais uma vez eu quero te agradecer por esse momento de palavra e por saber que o Senhor está tocando na vida de pessoas. Eu creio que tem gente sendo curado, sendo liberto, Pai. Eu creio numa unção de prosperidade. Eu creio num Deus que traz a paz que excede todo entendimento. Ó Deus, eu declaro um tempo de bênção, de vitória, de milagres, em nome de Jesus. Amém.